Você está querendo montar uma bike bruta para as modalidades extremas sem gastar muito? Seja ela para dirt jump, pump track, grau, tanto faz. Vem comigo que eu vou te mostrar. Se você está acompanhando a nossa série de como montar a sua bicicleta, a gente já falou de mountain bikes e de bikes urbanas. Se você ainda não assistiu, clica no destaque e vem acompanhar com a gente. Mas hoje eu vou falar de bikes de modalidades extremas. Para o dirt, para o pump track, para o grau, e a gente vai aprofundar um pouco mais nos detalhes técnicos em toda a nossa linha disponível na Absolute. Vocês têm pedido bastante para a gente falar da linha Brutus, que é a nossa linha que mais cresce nos últimos meses, tem feito um sucesso absurdo, e a gente tem recebido muitos feedbacks positivos de vocês. Então a ideia é a gente aprofundar um pouco mais nos detalhes de bikes como essa, montada para a galera do grau, do pump track, do dirt jump, com detalhes muito interessantes, sejam eles visuais, como as combinações de cores, né? Então a gente tem aqui uma bike laranja com detalhes azuis no quadro, e aproveitando esses detalhes azuis, a gente vem com manoplas azuis, suporte de guidão, pedal, detalhes no selim, uma linha que foi toda desenvolvida realmente para possibilitar combinações sem fim e customizações da forma que você achar mais legal. Mas a parte técnica também é muito importante, e surgiram muitas dúvidas sobre a diferença dos quadros Absolute Brutus 3 e Absolute Brutus Pro, que é esse cara aqui. O Brutus Pro, ele basicamente tem como principal diferencial a gancheira horizontal e a ausência de passagem para câmbio dianteiro. Esse detalhe, basicamente, ele é voltado para montagem de bicicletas single speed, ou de marcha única, né? Sem câmbio traseiro e sem câmbio dianteiro também. Então, são bicicletas mais voltadas para performance nesse tipo de pedalada, seja ela, de novo, no grau, no pump track ou no dirt jump. Antes de começar a falar sobre a bicicleta em si, vamos falar das modalidades. O dirt jump, para quem não conhece, é aquela modalidade em que você salta rampas de terra, normalmente de terra, quase verticais, fazendo manobras como backflips, girando guidão e coisas do tipo. O pump track são aquelas pistas que estão surgindo pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro também, com várias lombadas em que as pessoas conseguem fazer manobras ou não, mas a ideia é que você ande sem pedalar o mais rápido possível, e é muito legal para desenvolver habilidades, seja nas crianças ou nos adultos. E por último, o grau, que tanto falado aqui no Brasil, que basicamente são aquelas empinadas, aquela galera que sai de rolê para realmente brincar com a bicicleta nas ruas, empinando, seja a roda dianteira, traseira, fazendo manobras, colocando a mão no chão e coisas do tipo. A principal característica que você deve buscar na hora de montar uma bicicleta voltada para essas modalidades mais extremas, em que a manobra vai ser a principal coisa que você vai querer fazer, desenvolver, é a agilidade. E o principal componente que vai te entregar a agilidade, essa geometria toda, é o quadro da bicicleta. Tá? Então a gente está falando de uma bicicleta desenvolvida, um quadro pensado para te possibilitar se movimentar de forma rápida, sem nada para te atrapalhar, com tubos baixos que não vão bater nas suas pernas, com uma traseira curta que vai te possibilitar fazer curvas e giros mais rápidos, ou até empinar de forma mais fácil. A dianteira também não pode ser super curta, porque a gente vai ter pessoas de tamanhos diferentes usando essas bicicletas. Então você precisa ter um espaço suficiente para se movimentar na bicicleta. E o ângulo da direção também é muito importante. Não pode ser nem muito fechado, que vai te atrapalhar nas manobras e vai te fazer talvez capotar para frente, e também não pode ser muito aberto, que tiraria a tal da agilidade. Então, quando a gente desenvolveu a linha Brutus de quadros, seja no Brutus 3 ou no Brutus Pro, a gente pensou nisso, te entregar uma geometria equilibrada e extremamente ágil para você brincar com a bicicleta. E é exatamente na geometria em que a gente se focou no desenvolvimento do quadro Absolute Brutus. Seja ele o Brutus 3 ou o Brutus Pro. Os dois modelos têm basicamente a mesma geometria. E o que é geometria? Né? Basicamente são os comprimentos e os ângulos que existem no desenho, na composição daquele quadro. A gente pode afirmar que a nossa geometria provavelmente é a mais interessante do mercado nacional atualmente. Com uma traseira super curta, na casa de 400 milímetros. Tá? Então a traseira curta ela vai te possibilitar mexer na bicicleta ou manobrar a bicicleta com muita agilidade, que é o que a gente está falando que você vai precisar buscar. E a frente da bicicleta relativamente longa, possibilitando o uso para pessoas mais baixas, de estatura menor, até adolescentes e crianças, até um cara mais velho e mais alto. Já o Brutus 3 é um quadro que tem uma geometria basicamente idêntica à do Brutus Pro, então a questão de agilidade, de você poder brincar com a bicicleta, basicamente é a mesma coisa. A principal diferença é que você vai ser capaz de montar uma bicicleta
com câmbio dianteiro, o que muitas pessoas vão buscar, até para poder montar bicicletas mais simples, mais acessíveis, ou que possibilitem um rolê mais longo. E ele também tem a gancheira vertical. Acho que talvez a principal característica seja essa. Brutus Pro, gancheira horizontal, Brutus 3, gancheira vertical. Basicamente a roda entra por baixo e é aquele sistema mais comum em que você vai conseguir usar uma roda com blocagem, colocar um câmbio traseiro, sem grandes segredos, assim como uma bicicleta comum. Agora falando sobre a montagem da bike em si. Já falamos do quadro, que é a base, e não importa se você vai de Brutus 3 ou Brutus Pro, os componentes que você vai buscar, se é que você está querendo montar uma bike realmente para manobras, são muito similares nos dois casos. A gente tem já na linha Brutus uma linha bastante ampla, né, bastante grande, de guidões, suportes de guidão, manopla, selim, aro, rodas montadas e garfos. Tá? Toda essa linha foi pensada especificamente para esse público e para esse tipo de rolê. Agora vamos falar um pouquinho dos componentes para montar essa bicicleta. A gente lançou um tempo atrás, talvez uns 2 anos atrás, a linha de garfos brutos. Os garfos brutos basicamente chegaram para revolucionar o mercado oferecendo uma versão super acessível de um garfo com canelas de 34 milímetros, mais robustas, né? Vão te dar mais de rigidez, resistência e coisas do tipo, num preço super acessível nas versões FR com 150 de curso, que é essa daqui, bem alta, com esse visual bem robusto, e na versão DJ com 100 mm de curso, mais baixinha para quem está buscando uma geometria um pouco mais agressiva. Falando de outro componente, a gente pode ir para as rodas. A gente oferece uma linha composta por aros avulsos e rodas montadas também. Todos eles com o nome Brutus. Por quê? Porque eles são realmente brutos. O aro é super largo, com uma largura interna de mais de 31 mm. Se você não tem uma referência, uma mountain bike comum vai ter aí no máximo 25, 26 mm. Então é um aro realmente largo que vai deixar a sua bike com visual realmente bruto. Com um pneu maior, com o visual do aro maior e não só isso, com uma resistência realmente muito grande, que é o que você, praticante de modalidade extrema, com certeza está procurando. Agora falando de dois componentes que são muito interessantes na hora de você customizar a sua bicicleta. Óbvio que a parte técnica é interessante, então um pedal de grandes dimensões, resistente, onde você consegue realmente apoiar o pé para fazer as manobras. Quando você for voltar de uma manobra, você conseguir encontrar o seu pedal de forma fácil, resistência, etc. E o selim também é um selim que não vai atrapalhar na hora de você fazer as manobras, que você vai ter espaço para brincar em cima da bicicleta, sem aquele objeto te atrapalhando nos seus movimentos. Mas o que é legal, nos últimos tempos, a gente lançou tanto selins quanto pedais brutos, é uma variedade, na verdade, enorme de cores. Então tem roxo, tem amarelo, tem laranja, tem rosa, tem azul, tem vermelho, um monte de cores, um monte de possibilidades, inclusive no tal do Oil Slick, ou camaleão, que todo mundo tem gostado muito ultimamente. Então a possibilidade de combinar componentes, seja com o quadro, ou com o guidão, ou com o restante do seu equipamento, sempre vai ser uma possibilidade bem legal de brincar. Por último, eu queria falar para vocês sobre os guidões e suportes de guidões, também conhecidos como mesinhas, né? Depende de onde você está. Os guidões Brutus 50 são o nosso último lançamento e também chegam com uma variedade enorme de cores disponíveis, do neon até o Oil Slick, até o camaleão, com uma altura de 50 mm, então um guidão bastante alto para você ficar mais ereto e conseguir fazer uma movimentação mais solta em cima da bicicleta, e com 780 mm de largura. 780 mm de largura pode parecer um exagero para você, dependendo do seu tamanho, dependendo do seu objetivo, mas você pode cortar o guidão e deixar ele do tamanho que você quiser. Melhor sobrando do que faltando, né? Já as mesinhas, os suportes de guidão, também estão disponíveis basicamente nas mesmas combinações de cores. Então, para você conseguir fazer realmente uma combinação do guidão com a mesa, com a manopla, com o selim, sempre vai ser possível com as cores batendo certinho. A mesinha é uma peça muito especial. Toda feita em alumínio, usinada em CNC, é uma peça com um acabamento muito legal. Em vez de pintada, ela é anodizada, realmente uma peça que você pega na mão e fica surpreso talvez com a qualidade, com o visual, com o acabamento que ele entrega. Viu como não tem segredo? Se você ainda tem alguma dúvida sobre a linha Brutus, deixa aqui nos comentários, dá um like aqui no vídeo, segue os nossos canais, especialmente o Instagram, e a gente se vê na próxima.